Olá, pessoal! Nas aulas anteriores, eu mostrei para vocês como a gente configura o projeto usando Vite, TypeScript e Bootstrap. Na aula passada, eu foquei especialmente nos fundamentos tanto do Bootstrap quanto o TypeScript. Então, eu mostrei uma série de fundamentos, elementos dessas duas ferramentas, como a gente utiliza, e elas vão ser as bases para o que a gente vai fazer a partir de agora, que é trabalhar com React. Então, vamos só recapitular o papel dessas duas ferramentas da aula passada. O TypeScript, ele dá segurança e clareza para a gente ao definir os componentes, a gente vai entender melhor a ideia dos componentes, os pedaços de software que a gente utiliza para trabalhar no nosso front-end, e também organiza como esses dados vão ser processados, manipulados, enquanto o Bootstrap, ele é mais focado em estilizar as componentes sem a gente preocupar tanto, os componentes, melhor dizendo, sem escrever tanto CSS na mão. Eu já tinha comentado antes que no passado, na web de antigamente, a gente fazia muito retrabalho manual e o Bootstrap é justamente esse framework CSS que cumpre esse papel de dar uma série de estilos prontos para a gente utilizar. Mas agora a gente vai trabalhar essas duas ferramentas com o React e o foco das nossas aulas a partir de agora vai ser o React com esses elementos aí que eu falei. Então, a partir de agora, a gente vai se preocupar, especialmente nessa videoaula que você está assistindo nesse momento, é dominar o básico do React. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de JSX, componentes, e eu espero já começar a entrar um pouco também em props e estado, vai depender da duração aqui da videoaula. Eu estou até aqui com o código que a gente estava desenvolvendo, o main dele, e vocês podem ver aí que tem dois caras que eu importo aqui, né? Eu vou até fechar para a gente focar aqui no código, que é tanto o React quanto o React DOM. Agora que a gente está focando mais no React, que é esse cara aqui, eu acho que é interessante a gente comentar um pouco mais sobre ele detalhadamente. Então, o React, como eu tinha comentado, é essa biblioteca JavaScript que foi criada pelo grupo do Facebook, hoje é a Meta, para construir interfaces de usuário e user interfaces interativas. Ela é bem popular hoje em dia, bastante usada, e diferente de frameworks completos, ele é uma biblioteca focada nessa construção de interface visual. Então, ela é muito preocupada com o que o usuário vê, como interage. A filosofia dele é muito voltada em como você descreve suas interfaces, como ela deve aparecer em diferentes estados, né? Ao longo das aulas a gente vai falar muito dessa noção de estados, e dependendo do que acontece, dependendo do estado atual da sua aplicação, da sua interação com o usuário, o próprio React vai se encarregar de atualizar o DOM para exibir o que tem que ser exibido. Esse conceito de DOM, ele é bem importante, ele é básico, né? Ele tem a ver com o próprio navegador, né? Pois quando a gente estuda programação, estuda, por exemplo, em ciência da computação, a gente fala muito de árvores de dados. E quando a gente pensa no HTML, você pode imaginar o HTML da sua aplicação como uma árvore, né? Eu até vim aqui para o HTML para comentar sobre isso, mas imagina como se fosse uma árvore de dados mesmo. O HTML vai ser sua raiz, né? Seria esse nó raiz lá em cima, e esse HTML teria dois filhos aqui nesse exemplo. Um seria a tag head e o outro seria a tag body. Então você pode imaginar o HTML, o código HTML da sua aplicação, do seu site, como uma árvore no sentido de estrutura de dados. Na verdade, ele é implementado exatamente assim. Aí o nó-head, por exemplo, ele teria uma série de filhos aqui. Esse meta, esse link, esse outro meta aqui também, o title. Cada uma dessas tags seriam nós dessa árvore HTML. E quando a gente está falando dessa árvore HTML, a gente está falando justamente do DOM. Não à toa, devido a essa questão do DOM, que existe tanto o React quanto o React DOM. O React DOM é justamente essa outra ferramenta que vai ser uma cola que vai ligar o React ao DOM do navegador. Então, enquanto o React se preocupa com o que deve ser mostrado, vou mostrar esse formulário aqui, essa componente de formulário, melhor dizendo, vou mostrar essa componente que mostra cards, tipo os cards do Bootstrap que a gente tinha feito antes. Então, enquanto ele se preocupa com isso, e a gente vai entender melhor como ele mostra as coisas, o React DOM
é aquele carregador de piano que vai se preocupar em pegar o que o React quer mostrar e exibir isso no navegador. Então, é por isso que a gente precisa dos dois. E não à toa, a gente vê isso em ação. Quer ver? Vamos entender desde o começo. Para a gente entender essas noções do React, React DOM e também entender o que acontece quando você está efetivamente executando um projeto igual a esse aqui com React, TypeScript e Bootstrap. O ponto de partida desse nosso projeto ele começa no index HTML como é natural. Aqui no body a gente tem justamente duas tags que a gente precisa prestar muita atenção que vão ser os nossos focos aqui. Uma delas é essa div ID root, que está vazia. Aí talvez até seja estranho, mas está vazia? Na verdade, ela está ali, pois a gente vai inserir a nossa aplicação React dentro dessa div. Então essa div não está aí à toa, e ela tem esse nome root, não é uma coincidência. A gente define ela ali e dentro dela que a nossa aplicação React vai ser montada. A gente vai ver que estamos referenciando ela lá no main TSX. Agora, a gente precisa também de algum jeito informar ao navegador na nossa aplicação que a gente precisa executar código JavaScript e TypeScript, que é o nosso foco. E aí, essa linha de baixo cumpre esse papel. E bom, agora que eu já tenho onde inserir tudo e qual é o código que eu tenho que executar, vamos continuar no main TSX. E claro, a gente vai fazer algumas alterações, porque a gente não vai continuar com aquela exata aplicação que a gente fez. A gente vai fazer mudanças aqui, mas é só para a gente entender o fluxo que está acontecendo. Mas ok, agora eu estou no main.tsx. E a primeira coisa que acontece, como é natural, é importar todas as coisas aqui que a gente tem que importar. A gente importa o React, a gente importa o React DOM, que eu já comentei, um CSS global que eu acho que a gente não está usando ele para muita coisa, na verdade. Ele até talvez tenha definições aqui, eu não lembro, mas a gente efetivamente não está usando ele. Aqui está a componente que a gente criou inicialmente, app, mas a gente vai entender melhor o que é componente no contexto do React a partir de agora. E o Bootstrap que a gente importou, que a gente está utilizando aí, não tem muita novidade em relação à aula anterior. As coisas mudam aqui nessa linha de baixo. Esse método createRoot, ele é chamado dentro do React DOM, né? Então, ele vai, fazendo essa ponte, vai justamente criar e montar a nossa aplicação React dentro daquela div que a gente criou, root. Então, olha aqui o que a gente está fazendo. A gente está justamente buscando aquela div com ID root. Precisamos encontrar ela para inserir a aplicação ali dentro. O createRoot ele vai ter controle sobre essa div e vai chamar esse método aqui render, que ele vai renderizar, ele vai desenhar essa componente dentro dessa div, mas vai renderizar o quê? Vai renderizar o componente app. Então esse componente app que é criado no React, ele vai ser desenhado ali com o que a gente tiver inserido. Aí vai depender do que a gente construiu dentro daquela componente app. E talvez chame a atenção também esse strict mode, que tem mais a ver com a capacidade aí do próprio React de destacar, verificar potenciais problemas na aplicação. Então, é basicamente isso. Vai ser uma corrente de segurança ali que vai fazer verificações, apresentar potenciais problemas. E certo, agora que a gente fez isso, vamos focar as nossas atenções no app. Só que esse aqui é o app da aula anterior. Agora a gente vai fazer algumas mudanças nesse app aqui. Bom, agora eu atualizei aqui esse app. É o nosso novo app. Ele tem bastante coisa aqui para justamente a gente entender, ter algumas noções do React básico, do que vem a ser componentes. Eu vou falar também desse cara aqui, o JSX. Mas antes até de falarmos desse código aqui, eu só queria que vocês vissem, batessem o olho, o que eu consegui construir com esse código. E foi justamente essa aplicação aqui. Tem bastante coisa, uma série de elementos, mas vamos ver cada um separadamente para a gente entender aqui. Então, eu comecei importando aqui o React, mas eu até coloquei um comentário aqui que, como vocês sabem, né, a tecnologia aí dessa parte de desenvolvimento de software, ela se atualiza muito rápido, você tem mudanças constantes,
E o React tem várias versões. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o React já está na versão 19. E a partir da versão 17, já não é mais necessário você importar o React dessa maneira aqui dentro do arquivo TSX ou JSX. Mas, de qualquer forma, eu deixei para manter a clareza, mas já fiquei sabendo aí que não é necessário. Mas beleza, vamos entender então o primeiro conceito aqui que eu queria falar, que é o componente. Componente funcional no contexto do React. Os componentes, eles são pequenos blocos de construção reutilizáveis. Você pode imaginar como pequenos conjuntos de softwares que você vai utilizando, reutilizando, ajustando conforme a necessidade. É como se fosse pequenas pecinhas de Lego que juntas a gente constrói interfaces complexas. Eu não fiz isso aqui ainda porque essa é a primeira aula que a gente está falando de React mesmo, mas numa página como aquela que eu mostrei para vocês, ó, essa daqui, faria bastante sentido esse header, esse cabeçalho ser uma componente separada. Aí, por exemplo, esse pedaço aqui do meio poderia ser outro componente também. E eu poderia também criar um terceiro componente para ser esse formuláriozinho simples. E até um quarto componente para ser o footer também. Então você realmente constrói a sua aplicação em partes, em pedaços, e você vai renderizando, inserindo cada um conforme a necessidade. Eu ainda não fiz isso aqui ainda porque eu achei que ia complicar muito. Então, a princípio, eu deixei um componente só com todos aqueles elementos ali. Não é algo recomendável quando você está desenvolvendo, mas eu estou fazendo isso no momento só para ficar um pouco didático nesse primeiro momento. A outra coisa que eu queria comentar para vocês é finalmente uma explicação do que vem a ser esse JSX. O JSX você pode imaginar como se fosse uma espécie de um HTML que você insere dentro do JavaScript e que é muito comum a gente usar aqui no React, já que, como vocês podem ver, a componente tipicamente é o quê? É uma função que retorna alguma coisa. E ele vai retornar o quê? Vai ser justamente o HTML que você quer renderizar. Pois igual a gente viu ali no nosso main.tsx, esse app que eu inseri aqui no Create Root, você vai renderizar o componente app justo aqui. E o que é renderizado do componente app? É justamente o que você retorna dessa função JavaScript ou TypeScript que você criou. Então, se eu tenho uma componente app, e o que eu vou retornar dela vai ser o HTML que vai ser renderizado na tela. Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, olha lá, é esse código aqui que eu fiz. Só que ele acaba sendo, o JSX, ele acaba sendo um HTML com esteroides, bem parrudo, pois eu posso inserir pequenos códigos nele. Então, é como se eu estivesse tornando o HTML básico muito mais rico e facilmente modificável, ajustável aí com o React. E como o próprio comentário aqui está me lembrando, essa componente funcional que criamos é essa função JavaScript que vai retornar o JSX que vai ser renderizado e o TypeScript está entrando aí para tipar as variáveis. Então, eu criei aqui a função app normal e eu estou, por meio do TypeScript, definindo que essa função ela é do tipo JSX element, ela vai retornar isso. Não é necessário eu escrever dessa maneira, mas eu coloquei desse jeito só para enfatizar, reforçar que esse componente cumpre esse papel de retornar um elemento JSX, que vai ser todo aquele código retornado. Aqui embaixo eu declarei algumas variáveis com essa tipagem TypeScript e, naturalmente, assim como a gente fez no exemplo do Bootstrap, essas três variáveis a gente vai utilizar no JSX ali embaixo. A primeira variável é só o título da página, então não é uma coincidência quando vocês olham a página e aparece aquele minha primeira página React. O que eu colocar aqui vai justamente aparecer lá no título, olha lá. Apareceu com a mudança que eu fiz. E o subtítulo também, mesma coisa, define como string, coloquei a mensagem e tudo mais. E aqui eu coloquei uma variável booleana, verdadeiro ou falso, aqui do caso está falso, porque olha só que interessante, coisas que o React permite para a gente. Como vocês podem olhar aqui embaixo, está aparecendo status, usuário desconectado. Por favor, conecte-se.
Aí eu vou voltar aqui para a aplicação e eu vou fazer a seguinte mágica de trocar aqui para verdadeiro. Troquei aqui para verdadeiro, salvei. E voltando para a aplicação, olha o que aconteceu. Mudou status, usuário conectado. Bem-vindo. Como é que isso aconteceu? Vamos analisar o código todo e entender. Mas a gente já tem algo bem robusto aí. Retornou, beleza, a partir daqui. Todo esse elemento aqui é o que está sendo renderizado. Só toma um cuidado que é importante que quando você está criando o JSX dessa sua componente React, todos os elementos têm que estar dentro de uma tag só, de uma div, né, de um section, sei lá. Mas assim, eu não poderia chegar aqui e colocar, por exemplo, um P, blá blá blá. Isso aqui está errado, porque todo o seu JSX tem que estar envolvido numa única tag. Tanto que aqui deu erro. Ah lá. Expressões JSX devem ter apenas um elemento pi. Então, todo o meu JSX está dentro do div. Poderia ser outra tag, poderia, mas ele tem que estar todo envolvido numa tag só. E aqui uma outra questão importante. Eu não comentei, aqui está o container. Uma margem no topo 4, igual a gente fez em Bootstrap. Lembrando que eu poderia trocar aqui para container fluid, igual a gente fez na aula de Bootstrap. Ele acaba justamente ocupando a largura toda ali da tela, né? Igual a gente está vendo aqui. Quer ver? Eu vou deixar assim. Tá vendo como o header está ocupando toda a largura da tela? Foi devido à mudança para o container fluid. Eu posso vir aqui no código de novo e deixar só container mesmo, igual estava antes. Aí a gente já percebe que ele já não usa mais 100% da largura. Então, como vocês podem ver, né, temos inclusive até aquela noção de breakpoints responsivos, igual a gente tinha mostrado na aula, mas eu não quis carregar muito o bootstrap aqui da página para não ficar tão pesado e a gente justamente poder focar no React. E a margem de topo de 4 unidades. Aí esse aqui é todo o nosso header. Eu acabei inserindo uma série de classes CSS. E aí tem até um ponto que eu preciso comentar com vocês, é que no JSX do React a gente nunca usa div class, pois o class acaba sendo uma palavra reservada para outras questões. Então, enquanto a gente usa div class, ou seja, a gente usa class no HTML padrão, aqui no JSX a gente sempre vai colocar class name, mas é a mesma ideia do class que a gente está acostumado. Então, nos atendo aqui ao header da aplicação, a gente novamente usa algumas classes Bootstrap, padding de 3 unidades em todas as direções, margem de fundo de 3 unidades, o background dark, então por isso que aquele header ficou com fundo escuro, o texto de título branco, o rounded para o header ele ficar mais redondinho, sabe, nos lados dele, e texto centralizado. Depois disso, H1. Aí olha que interessante, envolvido entre chaves, o app title, que é o app title que a gente definiu aqui em cima. Então esse é um outro aspecto muito importante do JSX. Eu consigo rodar código JavaScript, TypeScript, se eu colocar ele envolvido entre chaves. E se eu colocar uma variável entre chaves, é como se ele printasse, fosse um print, mas um print direto na aplicação, direto no nosso componente. Então a gente exibe o valor que é justamente aquele título. E a gente tem um parágrafo aqui, class name, com aquela classe lit para ficar aquela fonte mais bonitinha. E mesma coisa, a gente está exibindo o welcome message, que é essa mensagem aqui embaixo. Também é uma variável TypeScript que a gente definiu. E certo, depois disso vem o conteúdo principal. E o conteúdo principal tem todos aqueles elementos ali que eu coloquei. Começando por esse aqui primeiro, todo esse primeiro aqui é esse pedaço da aplicação. Note que ele é um card do Bootstrap. Então, todo esse cara aqui que eu marquei, que eu pintei de azulzinho, é esse mesmo que está marcado aqui no nosso código. Ele é um card do Bootstrap, igual a gente fez na última aula. A imagem de fundo de 3 unidades, card body. Se você não lembrar disso, vê a aula passada que eu explico, o card title com H5. E aqui entra um pouquinho mais de programação mesmo, que a gente coloca o parágrafo, data atual, e a gente cria um novo objeto date,
toLocale data string. Ele vai pegar o dia atual, já convertido para string, para a gente poder exibir. Então, aqui já é um método aqui do JavaScript TypeScript. Aqui embaixo, esse cara aqui que eu acabei de marcar é o mesmo cara onde eu faço isso aqui, mostrar esse status do usuário conectado ou desconectado. Isso é algo que no React, em aplicações do gênero, a gente chama de renderização condicional, pois o que vai ser renderizado depende da condição dessa variável aqui. Se for verdadeiro, vai exibir essa div. Se essa variável for falsa, vai exibir essa outra div aqui. Isso aqui é um operador ternário que a gente chama. É um jeito mais simplificado, compactado de eu escrever um if. É como se fosse um if que fica numa linha só. E tudo bem, eu estou usando várias linhas, né, mas vocês entenderam a ideia. Eu poderia representar isso numa única linha. E novamente eu me beneficio de classes do Bootstrap, pois se ele tiver logado corretamente, né, bem sucedido, eu vou usar um class name alert success, que vai mostrar aquela caixinha com a cor verdinha. E tem esse role, que é um atributo de acessibilidade que ajuda leitores de tela a entender que esse elemento é um alerta. Então, é uma noção que é importante de vocês lembrarem de inserir também. E dentro da div vai estar o texto informando se o usuário foi conectado ou se ele está desconectado. É óbvio que numa aplicação de verdade, você não vai simplesmente declarar desse jeito. Tacou o verdadeiro e na mão muda para falso. Em uma aplicação real, essa variável acaba sendo modificada dependendo de um estado do React, né, que a gente vai armazenar esses comportamentos, essas mudanças, ou de uma verificação de autenticidade. Por exemplo, o usuário coloca o login dele e senha, e aí verifica no banco de dados, dando OK, e só altera ali a variável. Mas como a gente ainda não está lidando com back-end, quando a gente fizer aula de back-end, a ideia é mostrar isso também em ação, com banco de dados de verdade, aí a gente vai entender. Mas por enquanto, a gente não dá um passo maior que a perna, a gente, a princípio, vai fazer essa coisa meio hard-coded, que é colocar os valores direto na mão para a gente entender os comportamentos. E aqui embaixo, simples, é só um parágrafo, com margem no topo de 2 para esse cara aqui não ficar colado com o de cima, também é coisa de Bootstrap. E esse small com essa informação. Esse code, ele dá uma enfeitada, ele deixou tanto esse easy user logged in quanto o app.testx vermelhinho, para justamente representar a ideia de código. E é isso. Né? Tudo isso aqui foi para a gente, para mostrar para vocês uma série de exemplos do que a gente pode fazer com JSX. E aí entramos na quase última parte, que é aquele formulário. Então, todo esse código aqui que a gente está vendo agora, até o final ali daquele main, né, toda essa div aqui, é para representar um elemento que é muito comum em aplicações do tipo que a gente vai acabar desenvolvendo, que é esse elemento de formulário simples. Claro que numa aplicação real, formulário maior, com mais elementos, mas esse é o nosso primeiro contato, né, na aula aqui com um elemento simples como esse. E vamos entender como é que ele foi construído. Mesma coisa, criamos um card body, card title, margem de fundo 2. A gente não precisa ficar repetindo tudo isso que a gente já fez em aulas anteriores. Só que agora eu já estou mostrando para vocês algumas classes de Bootstrap que a gente não viu de formulário, senão não ia dar tempo, mas a gente dá um contato aqui agora. Temos a tag label, que cumpre esse papel de descrever o propósito do campo associado, que vai ser essa caixinha de texto input aqui. É sempre bom você lembrar de inserir essa tag label também por questões envolvendo leitores de tela. Então, você acaba informando bem no seu HTML o propósito do campo do formulário em questão. Não à toa, né, não é uma coincidência que nesse HTML for example input, esse example input é o mesmo aqui de baixo. A partir do momento que eu estou usando a label
eu vou associar ela a um campo do formulário, e o que eu insiro aqui nesse HTML for, o valor vai ser o mesmo valor do atributo ID do input. Eu preciso disso para justamente no código eu informar que aquele label que descreve o campo e o campo, eles estão ligados. E aqui tem um outro aspecto que lembra muito o class name. Porque se você já trabalhou com HTML padrão, você provavelmente lembraria. Ué, Lucas, é label for. Mas o for, ele também é uma palavra reservada do JavaScript. Pois eu preciso do for para fazer o laço. Então, para não dar esse conflito, o JSX renomeou aquele for ali para HTML for. Você também tem um aspecto nisso, de usar o label, que é justamente fazer uma boa associação. Por exemplo, eu clico aqui no seu nome e ele já coloca o foco da atenção aqui nessa caixinha de texto. Então, isso é possível pelo label. E é um detalhezinho, mas é uma boa prática que é bom a gente ter atenção. E o class name form label para enfeitar o seu nome aqui direitinho e o form control para também estilizar bem, pois quando a gente clica nessa caixinha lá, ela fica azulzinha em volta, fica tudo bonitinho. O type text, porque eu vou inserir um texto ali, o placeholder para ter um texto por padrão. São bem detalhezinhos de visuais mesmo do formulário. É bom você também ter cuidado que quando a gente está trabalhando com React, JSX, tags sem conteúdo como input, elas são fechadas dessa maneira aqui, com essa barra e o sinalzinho de maior. Logo em seguida temos um button type button. Eu coloquei a classe button, pois numa situação real a gente ia colocar o submit, pois ele submeteria o conteúdo da caixinha de texto para algum lugar. Não é o caso ainda, eu só fiz de visual assim um enfeite. Class name btn primary, que a gente viu antes na aula anterior, deixa azulzinho. Eu acho que aqui não tem muito segredo, pois são classes do Bootstrap. Form text, que é uma classe que estiliza o texto como uma dica de formulário. Igual aqui embaixo, né? Vocês estão vendo aí. Nas próximas aulas a gente vai realmente colocar uma interatividade mais interessante. E faltou o rodapé. Esse rodapé aqui tem bastante detalhezinhos. Padding do topo de 3 unidades, margem do topo de 4 unidades. Tem também o text muted, que aplica uma cor de texto cinza claro. Geralmente utilizado para indicar visualmente que é um conteúdo secundário, menos importante que o principal. O que é muito apropriado para rodapés. Border top para colocar uma bordinha em cima e o texto centralizado. A gente pode ver, baseado nisso, como é que ficou aqui o nosso rodapé. A borda em cima, o textinho e tudo mais. E esse 2025, ele é atualizado automaticamente. Pois, novamente, a gente está usando o poder do JavaScript com o TypeScript. Aqui é mais JavaScript, basicamente. Onde a gente cria um novo objeto date. E o objeto date ele tem maneiras de você retornar a string do que você quer, do horário, do dia, do mês, do ano, às vezes tudo junto. E o método getFullYear, ele simplesmente retorna o ano em questão. Eu acho que eu não comentei, mas é bom falar que quando eu quero inserir comentário dentro do JSX, eu não posso escrever diretamente o barra asterisco para ter o comentário em múltiplas linhas, pois isso não é algo do HTML, é coisa do JavaScript. Então eu coloco entre chaves para indicar, aqui vai entrar um código JavaScript. Qual código é esse? Um comentário. E para fechar essa parte, depois que eu escrevo a componente, para ela ser usada em outros arquivos, como o main.tsx, eu preciso exportar ela. Aí eu uso o export default app. E graças a isso, o main.tsx consegue reconhecer, utilizar e exibir. E com isso, nós criamos aqui o nosso primeiro componente super simples com o React. Para fechar o conteúdo de hoje, eu queria mostrar uma outra parte fundamental de componentes em React, que são as props.
Como vocês podem ver aí, eu mudei um pouquinho aquela nossa página. E a principal mudança que tem aqui são esses cards que eu coloquei como se fosse uma apresentação de produtos. Então a gente tem um card aqui com 3 produtos, de um jeito bem elegante, graças ao React. Mas um elemento fundamental aqui é que eu estou mostrando algumas informações. E essas informações foram passadas da componente app para uma outra componente que eu criei aqui, que se chama Product Card. De certa forma, quando a gente fala de props, é como se fosse uma passagem de parâmetros de uma função para outra, mas de uma função pai para função filha. E temos uma hierarquia nesse sentido, pois você tem o app, que é um componente que encapsula a aplicação como um todo, e ela se utiliza de uma componente Product Card, que é cada cartão aqui individualmente. Mas ao invés de ficar só mostrando assim, falando, vamos entender olhando para o código. Nesse exato momento aqui, eu estou no Product Card. Aí, algo que é importante de se enfatizar, pois eu acabei de criar aqui, é importante a gente ter cuidado na hora de organizar nossas pastas. Então, assim, um padrão bem comum é a gente, dentro dessa pasta source aqui do projeto que a gente criou com o Vite, criar uma pasta componentes e a gente vai colocando todos os nossos componentes bonitinho. Aqui ainda está um pouco desorganizado, alguns arquivos de projeto anterior ficou, mas a gente vai limpando isso com o tempo. Só que agora a gente vai ter um cuidado que sempre que a gente for criando componentes menores, a gente vai colocando nessa pastinha que a gente criou, components. Da mesma forma, a gente tem a pasta public, que é todo o conteúdo público, por exemplo, mídias que tem na nossa página. Aí eu criei uma pasta images que tem aquelas 3 fotos ali, de mouse PNG, notebook e teclado. Estou só mostrando como é que eu organizei a pasta. Mas ok, para a gente entender bem, é importante a gente olhar então para o Product Card e depois ver o que a gente precisou mudar naquele app.tsx que a gente tinha. Então é o que a gente vai fazer nessa ordem. Começando pelo Product Card, que é essa componente aqui que eu criei que está aparecendo na tela. Antes de tudo, tem um negócio aqui que é uma interface. Isso aqui é um elemento que está mais relacionado ao TypeScript do que exatamente ao React. Essa interface que eu estou mostrando aí, que justamente tem os atributos, vamos dizer assim, as variáveis que compõem o meu card, ela não é obrigatória no React básico. Mas se a gente está buscando uma solução que seja elegante, que siga padrões modernos com o TypeScript, aí é legal a gente definir essa interface, que é como se fosse um contrato. Eu estou estabelecendo a estrutura que um objeto deve seguir na hora que estiver trabalhando com essa componente que eu criei aqui, Product Card, que a gente já vai olhar ela. O Product Card, como a gente pode até observar aqui, os mesmos parâmetros que eu estou passando para o componente, eles também estão aqui em cima. Aqui tem um opcional, a gente vai falar dele, mas ó, título, título, descrição, descrição, preço, preço, por aí vai. Se a gente não insere uma interface como essa, as coisas ficam um pouco desorganizadas, pois a gente pode acabar deixando passar bugs e erros na aplicação que está em produção, e isso é algo que a gente não quer. Se tiver algum erro, por exemplo, eu estou passando alguma informação para o componente, por exemplo, o título não está vindo uma string, a descrição não está vindo uma string, ou está realmente faltando aquele parâmetro não veio, esses erros vão ser alertados aqui para nós, enquanto desenvolvedores front-end, antes de aquilo for para a produção ou alguma outra etapa mais crítica. Então, a interface é isso, a gente define uma forma, o que o objeto deve ter, quais propriedades ele deve conter. Por exemplo, propriedade título, descrição, qual é o tipo de cada uma delas e quais são obrigatórias e quais são opcionais. Por exemplo, essa aqui é opcional. Então não tem problema se eu, na hora de definir meu componente, eu não passar esse booleano. Quando eu coloco essa interrogação aqui, eu estou deixando claro que isso aqui é opcional. Se tiver ou não tiver na hora que eu estiver passando essa propriedade, esse props, então tudo bem. Isso não vai ser um erro. Tanto que, por mais que eu tenha definido isso, olha lá, esse isFeature está definido da minha componente, mas se na hora de eu passar não tiver ela, não vai ter problema.
Então, tem um outro aspecto que eu acho que é interessante comentar, que quando a gente usa interface, o próprio autocompletar da IDE já tem essas informações e facilita na hora que você está escrevendo o código. Ele vai sugerir as próprias disponíveis com os seus tipos na hora que você está trabalhando com componentes, escrevendo o código do componente e tudo mais. Aí aqui embaixo a gente tem a componente que a gente está definindo aqui, React. Só que tem, para quem não está acostumado com JavaScript, tem essa estrutura aqui um pouco estranha. Né? O que está acontecendo aqui? Entre chaves eu coloquei cada uma das propriedades que o meu componente vai receber. E aqui eu coloquei esse Product Card Props. Esse é um conceito aqui que a gente chama de desestruturação de objetos. É como se eu tivesse, na hora que eu passo todos esses elementos aqui, eles são recebidos pela componente como esse cara, como essa propriedade aqui, esse Product Card Props. Só que ele é como se ele fosse desestruturado, sabe? Cortado. Cada um dos elementos que está ali dentro são recortados. Então aqui você tem o objeto com todas aquelas propriedades, e ou seja, string title, description, está tudo aqui dentro, compondo esse objeto. E isso é desestruturado e solto em título, descrição, price e por aí vai. E na hora que eu escrevo o código lá embaixo, eu posso simplesmente escrever title, igual está aqui. Eu posso escrever description, que está aqui. Sem isso, antigamente, quando a gente trabalhava com React, a gente tinha que fazer uma coisa meio feia, que é tipo isso aqui, ó, props ponto alguma coisa, sabe? Eu já trabalhei com React uma época que eu desenvolvia desse jeito. E a desestruturação de objetos acaba tornando tudo mais limpo. Então também é uma questão que acaba tornando o processo como um todo mais limpo, já que o componente recebe um único objeto como argumento, é como se fosse uma passagem de parâmetro lá do meu componente app para o product card. E todas essas propriedades são extraídas, cada uma numa variável, e depois a gente utiliza ela na situação que a gente quer. Então também é um aspecto relacionado a um componente bem tipado e com código limpo. E bom, dito todas essas coisas, aí embaixo não tem muito segredo em relação ao que a gente falou. O restante do componente é apenas um JSX que está sendo retornado. E esse JSX todo, pessoal, quer ver? Eu vou comentar ele todo aqui. Ele todo, ele renderiza um único card da nossa aplicação. Ó, voltando para a aplicação aqui. Então, todo aquele código que eu marquei e selecionei, ele vai desenhar um card. E aí no app a gente vai chamar aquele card 3 vezes, e por isso que aparecem 3 aqui. Eu estou definindo um card único como que ele vai ser. E dito isso, agora vamos olhar em mais detalhes, né, o que significa todo o conteúdo aí desse card. Então, como a gente sempre lembra, todo componente React, ou melhor, todo o JSX de um componente React, ele retorna um único elemento raiz, que é essa div aqui que eu criei. E essa div tem essas classes do Bootstrap, que aí não tem surpresa. Com MD4, a gente lembra que toda a largura vai ocupar 12 unidades. Eu estou dizendo que cada cartão, quando você estiver trabalhando com uma tela média para cima, ele vai ocupar 4 unidades. É por isso que aparecem 3 cartões, porque o primeiro cartão vai ocupar 4 unidades, o outro vai ocupar 4 e o outro vai ocupar 4. E já que a gente tem essa estrutura, aí vamos dar aquela diminuída ali na janela que a gente costuma fazer. Olha lá, chega um momento que a gente diminui e aí a responsividade do Bootstrap entra em ação. Inclusive ali com as imagens. A gente vai entender melhor como as imagens fazem aquilo, mas quando a gente está de uma tela média para cima, vão ser 3 cartões. Abaixo disso, passa a ser um cartão só e os cartões ficam empilhados. E a margem de fundo é de 4 unidades. Aqui a gente está definindo uma div que vai conter o cartão como um todo. Aquela anterior a gente dependeu dela por conta do grid do Bootstrap que a gente utiliza. Mas, então, a caixinha que envolve o cartão está toda aqui. E aí a gente tem o card, esse H100, pois o que a gente está indicando
é que o cartão vai ocupar 100% da altura disponível dessa div que está aqui em cima, dessa div Pi. E isso acaba cumprindo um papel de deixar bem alinhadinho todos os cartões. Se a gente olhar bem aqui no código, esses 3 cartões eles ficam bem alinhadinhos, né? O topo dele bate com o topo desse outro, que bate com o topo desse outro. É um jeito da gente forçar que ele use 100% da altura H. E uma bordinha em volta para ficar bonitinho. E aqui, a renderização condicional, novamente, só que descrita de um outro jeito. Esse código aqui, ele serve para exibir aquele destaque que está aparecendo ali no card do notebook gamer, destaque. E como é que esse destaque ali ele aparece? Como é que ele funciona? É simples. Se esse componente, essa variável isFeature for true, se isso aqui for verdade, então é quase como se fosse um if aqui. Não é bem um if, pois como esse cara aqui é um AND binário, ele é operador AND, ele vai verificar se o que está na esquerda é true e se o que está na direita é true também. Se os dois forem true, aí ele vai renderizar esse elemento. Se esse cara aqui for falso, a estrutura como toda é falsa e aí não vai renderizar nada. Mas, apesar de não ter um if claramente aqui, ele tem um comportamento que lembra muito aquele if ternário que a gente fez antes. Se isso aqui for verdade, ou seja, se essa variável isFeature for true, então ele vai desenhar essa div. E essa div mostra aquele destaque ali. E mostra como? Pois a gente coloca o position absolute, que é um jeito da gente remover essa div aqui do fluxo normal de alinhamento do CSS. Então, ele acaba, digamos que a gente pode posicionar o nosso elemento de um jeito mais livre, ele não precisa estar relativo a alguém ou algum outro elemento, ele está solto. É como se eu pudesse definir, ó, você vai ficar nessa posição XY aqui, dentro da div, obviamente, dentro desse div class name aqui. E aí eu faço isso e ao mesmo tempo defino que ele vai ficar no topo 0 significa que ele vai ficar no topo da div em questão, e esse range, de certa forma, é como se fosse um right 0. Eu estou dizendo que ele vai ocupar 0 unidades do lado direito, então isso acaba forçando que o elemento vai ficar no topo superior direito dessa div, com um padding de 2 só para ele não ficar tão colado. E é por isso que aquele destaque se posiciona ali. Ele fica no topo superior direito dessa div, com um padding que dá uma distânciazinha, para não ficar tão colado. E dentro tem um span class name, esse badge, que é uma classe definida pelo Bootstrap que estiliza qualquer elemento como um selo pequeno e arredondado, que é útil para situações como essas, status, contagem. Então é feito para selos. E o BG Primary que deixa a cor de fundo ali azul. Tudo isso está dentro de chaves porque é um código JavaScript que está sendo executado aqui. E ok, depois disso eu coloco a tag aqui de imagem, que tem as propriedades típicas de imagem. Source indicando o caminho da imagem, o class name que coloca esse card image top, que também é uma classe do Bootstrap que serve justamente para a imagem que você coloca no topo de cartão. O alt, que vai servir especialmente para acessibilidade. E o style, que eu acabei colocando aqui, que é um jeito da gente fazer aquele CSS inline, sabe? A gente coloca um CSS meio que na mão para aquela tag em questão. Aí eu estou definindo que a imagem vai ter a altura de 200 pixels. E o Objective Fit, que garante que a imagem seja preenchida no cartão sem distorcer. Então, por isso que gera aquele efeito. Mesmo eu mudando o tamanho da janela, a imagem ainda fica interessante. E tudo aqui é a parte de baixo do cartão. Coisas como a descrição do produto, preço, cardboard e text center, para todo o conteúdo dessa div ficar alinhado. O título H5. Aí observa que eu estou exibindo as variáveis do TypeScript. Um card text com uma margem de fundo 3, para não ficar embolada a descrição com o preço embaixo. Tudo isso aqui é o preço. O FW Bold, ele deixa
o weight seria o peso da fonte, e a gente coloca bold, que fica negrito. O FS5 também no Bootstrap é o font size 5 e a margem de fundo 3. E aqui eu coloquei um pequeno código, já que aqui é fixo em reais, aqui vai mostrar sempre em reais, mesmo se alguém abrir o site em outro país, ele vai pegar o preço, o toFixed que a gente mostrou antes, que mostra aquele valor com 2 casas decimais, e um ponto replace, que vai trocar o ponto por vírgula. E o button primer, igual a gente fez na aula de Bootstrap e até no exemplo anterior. E aqui o Export Default para que esse componente possa ser usado em outras páginas ou em outras componentes da minha aplicação, como é o caso do app.tsx. Agora eu estou no app.tsx aqui, modificado já. Vamos entender como ele usa o Product Card. Eu precisei importar o Product Card aqui, indicando a pasta, tudo certinho para ele poder achar. Aqui são as mesmas variáveis do TypeScript que eu defini antes, não tem muito segredo. Só que aqui fica um pouco mais interessante que eu estou definindo um vetor. Esse vetor ele vai conter 3 elementos, que são 3 objetos, cada um representando um cartão. Então, eu estou criando esse array contendo as informações que cada componente Product Card vai receber. Então, note que todos os atributos desse objeto aqui que eu estou criando, eles têm que respeitar aquele contrato lá de interface que eu defini no Product Card, senão vai dar um erro de código aqui e eu não vou conseguir nem executar. Por exemplo, ID1, o primeiro, título, notebook gamer, tudo mais. Observe que existe o isFeature aqui, só faz sentido um cartão ter o isFeature, porque botar mais de um destaque, poderia até ser mais de um ser destaque, mas do ponto de vista, se tudo for destaque, na minha aplicação nada é destaque, então faz sentido que só um cartão seja destaque. Observa que o próximo objeto tem todas aquelas propriedades obrigatórias, o isFeature não, porque ele é opcional. Então ele acaba sendo undefined, se a gente tentar se referir a ela diretamente na aplicação. E naquela renderização condicional que a gente fez, como ele vai ser undefined, ele vai ser falso e por isso não renderiza para o objeto 2 e para o objeto 3. Mas ok, aqui a gente criou só o vetor e finalmente chegamos no JSX, o que a gente está retornando aqui, o JSX de app. Vamos entender as mudanças. Aqui dessa vez para variar eu coloquei o container fluid para eu usar 100% da minha largura, mesmo que aumente ou diminua a janela. Aqui eu defini só o header, então todo aquele header roxinho aqui em cima está destacado ali onde eu marquei no código. E por que ele ficou desse jeito diferente agora? Porque eu fiz algumas variações. Para começar, eu defini um padding vertical, o Y ali para indicar que é vertical de 4 unidades, e um padding horizontal de 3 unidades. Isso é internamente dentro daquela div roxinha. Isso faz com que horizontalmente... Quer ver? Acho que um bom jeito até de eu mostrar, eu posso pegar o PY4 aqui e botar 0, só para a gente entender visualmente. Tá vendo? Eu removi toda a distância vertical interna da minha div. E isso fica estranho. Então, ao colocar 4, eu coloquei 4 agora, salvei, deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu. Isso faz com que a distância vertical seja maior do que a horizontal. Deixa eu trocar a horizontal também, só pra gente ver, né? Até fiquei curioso de ver a alinhação. Acabou que nem deu uma diferença tão grande assim, né? Achei que fosse dar mais diferença. Margem de 3 em todas as direções. Se eu remover isso, eu vou colocar margem 0, a gente vai ver que o header vai ficar meio colado, especialmente no topo da página. Mas aquela margem em todas as direções. Então dá uma distanciazinha. Texto branco e texto centralizado, não tem muito segredo. E aqui eu coloquei o style para ser um CSS line, pois eu queria definir aqui meio que na mão esse roxinho aqui que eu escolhi, que é aquele roxinho bonito que aparece ali, background color. E dentro do próprio header eu tenho esse div, container, então ele aqui é container,
que serve para exibir tanto o app title e o subtitle. Display 4, que mostra essa fonte interessante aí de grande destaque, com o FW Bold, depois deixa em negrito. Além disso, também tem o lead, que dá aquele efeito de destaque interessante naquele texto construindo interfaces incríveis passo a passo, que é o subtítulo. Eu forço, se a largura da tela for large, ou seja, grande ou mais que isso, ele vai ocupar 8 unidades da largura, com uma margem automática em X, ou seja, horizontal. Isso faz com que, quando a gente coloca aquele MX alto, a gente acaba definindo margens horizontais iguais tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que é o nosso foco. E aí, quando a gente está com uma tela grande, esse cara aqui acaba ocupando 8 unidades. Abaixo disso, já não fica mais fixo nessa questão de 8 unidades. E essa margem alta ali, ela vai sempre se ajustando com o tempo. Enquanto o de cima, olha lá, por ser container fluid, ele acaba ocupando a largura toda. E voltando para o nosso código, acho que o restante não vale muito a pena a gente ficar comentando, pois é bem parecido com o que a gente fez antes. Tem um lead que mostra aquele texto, bem-vindo à nossa exploração. Novamente, imagem, padding, background light, que deixa toda aquela parte status da aplicação ali branquinha, com uma sombra, só efeitos visuais. Data de hoje, aí novamente aquela questão de renderização condicional. Então não vem ao caso mostrar isso, eu queria focar mesmo nessa seção de produtos. Então toda essa seção de produtos, todo esse elemento aqui, são aqueles dois cards. Então aqueles dois cards ali, nossos produtos, tudo aquilo que eu marquei já está englobando esses dois cards. Começa com o section, com uma margem vertical de 5 unidades, texto centralizado H2 com margem de fundo 4, nossos produtos. Isso aqui que eu queria destacar, porque tem um row aqui. Tem um row aqui, e aqui eu estou definindo cada componente Product Card que eu vou efetivamente renderizar na tela. E cada componente aqui é substituído pelo JSX que eu gero do Product Card, que tem um CoMD4. Então, olha que interessante, é como se eu estivesse mostrando aqui aquela div CoMD4, blá, 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 que eu renderizei do Product Card, aqui outra div CoMD4, blá, 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 e outra também, o que já conversa bem com o Bootstrap, que, igual a gente fez no vídeo anterior, um row com 3 divs CoMD4. No fundo, depois de renderizar esse processo todo, é o que acontece. Mas o que é esse cara aqui? Observa que eu estou passando cada propriedade. Aqui a gente está vendo de fato o props em ação. Aqui a gente está passando essas props daquele componente. As props são dados que você passa de uma componente pai, que é o app, para essa componente filho aqui, que é o product card. É um jeito do componente receber informações externas para se configurar ou exibir um conteúdo dinâmico. Dinâmico, pois eu estou passando cada product 0 é o primeiro objeto do meu vetor products, e aqui eu estou passando o atributo título, o atributo title. Mas tudo isso aqui é o props. É, de certa forma, fazendo uma analogia, como se fosse uma passagem de parâmetro. E elas são recebidas ali pela componente filho. Outra coisa importante é que as props são somente leitura dentro do componente filho. Então, quando o Product Card recebe esse title, description, price e tudo mais, eu não posso modificar eles aqui dentro. Elas são apenas somente leitura. É um detalhezinho, mas acho que é bom comentar. Não faz muito sentido ficar mudando, pois você recebeu e apenas a partir dela faz algum procedimento e tal, ou simplesmente exibe direto. Não faz muito sentido você modificar as props que recebe diretamente. E isso tem uma razão de projeto no React, que é garantir um fluxo de dados sempre unidirecional. Então você tem certeza que o fluxo de dados está vindo do app e vai no componente filho e acabou. Não tem uma coisa que volta.
Isso acaba tornando toda a sua aplicação dinâmica, customizável. O fluxo de dados é sempre de pai para filho e uma reutilização efetiva do código, pois agora eu posso sempre que eu quiser botar um product card na minha aplicação, eu posso colocar em qualquer lugar, modificando o título, a descrição do jeito que eu quiser. Então eu passo o título, passo a descrição, o feature. Então nota que é igual cada product card aqui. A única diferença é que esses dois de baixo não tem feature 0, 1 e 2 que eu estou passando. E aí embaixo o rodapé não vem ao caso, que é muito parecido com o que a gente fez antes. Então vamos deixar bem claro se a gente entendeu isso. Cada product card é a instância daquele componente product card que a gente criou. Cada um recebe diferentes props, a gente configura elas individualmente. Elas são passadas como atributos no JSX mesmo e recebidas lá no product card. Vem daquele array. Só o primeiro recebe esses features, que vai ser true para mostrar aquele selinho ali em cima. Nota que as demais não vão ter isso. Mas agora que eu percebi um detalhe, até para dar uma variação, esse segundo product card eu não passei esse feature, eu simplesmente ignorei. E esse terceiro eu passei explicitamente o feature, mas com falso. E por que eu fiz isso? Para deixar claro que você poder fazer de uma forma ou de outra e as duas dão na mesma. As duas vão chegar no mesmo lugar, né? O efeito prático das duas aí vai ser a mesma coisa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham achado interessante esse primeiro exemplo com React que a gente fez. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho para a gente ver a aplicação toda. Claro, dá para melhorar. Eu procurei simplificar ao máximo o código para facilitar a explicação e não tirar tanto o foco do nosso objetivo aqui na aula, que era mostrar para vocês, especialmente o JSX e essa noção de props. Só que, para deixar aquela curiosidade de vocês para a aula seguinte, naturalmente quem já trabalha ou conhece o React e tal vai perceber que essa estrutura aqui que a gente fez, outras coisas também, mas especialmente essa estrutura aqui que a gente está usando, ela está meio estranha, né? Se você é um programador atento, você poderia pensar, pô, eu poderia colocar um laço aqui, um for, e só varia o 0, 1 e 2, e você está certo. De fato, numa aplicação típica React, a gente não faz isso daqui. Eu vou ensinar para vocês um outro jeito apropriado para o React para você fazer uma espécie de laço aqui. Eu só não mostrei agora porque senão a videoaula ia sobrecarregar vocês mais ainda de informação, mas essa é uma curiosidade que vai ficar para a aula seguinte. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.